Olá, sejam muito bem-vindos. O debate da reforma tributária avança no Congresso e abre caminho para uma discussão importantíssima sobre o problema histórico e que traz muitos prejuízos ao país, a pirataria, o contrabando. Olha, só no mercado de cigarros, 41% dos produtos vendidos no Brasil são ilegais, o que mostra o tamanho do desafio. E para falar sobre essa realidade, necessidade de mudança de legislação e também políticas públicas, recebemos Edson Vismona, presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade. Seja bem-vindo aqui ao canal Empreender. A satisfação é aqui com você, Rodrigo. E é um momento importantíssimo de reforma tributária. Como o tema de combate à pirataria e à ilegalidade entra nessa discussão no Congresso? Chegamos a um momento de decisão. A reforma tributária representa uma carta compromisso para o nosso futuro. Nós precisamos incentivar o emprego, o investimento, o desenvolvimento, o empreendedorismo, não só no campo, na indústria, no comércio. Temos que fortalecer as forças vivas que efetivamente trabalham em benefício do país, do desenvolvimento social e econômico. E temos que falar de um outro lado, que perverte exatamente esse sentido de desenvolvimento que nós tanto precisamos, que é a ilegalidade, é o mercado ilícito, que movimentou só no ano passado, 14 setores reportaram suas perdas, e aí estimamos a sonegação fiscal decorrente. O ano passado o Brasil perdeu 410 bilhões de reais, somando as perdas de 280 bilhões para os setores produtivos, mais 130 bilhões de sonegação de impostos decorrentes. 410 bilhões de 14 setores produtivos. Essa é uma demonstração de que nós temos uma preocupação enorme com esse mercado crescente. Chega a ser quase 4% do nosso PIB. Então nós temos defendido junto às autoridades públicas em todos os níveis da administração, desde federal até passando pelos estados e municípios, chamando a atenção da sociedade, porque esse tema tem que estar na nossa agenda. É muito dinheiro que nós estamos perdendo para a ilegalidade. Especialmente no setor agro, nós temos a questão dos cigarros. 41% do mercado de cigarros, isso movimenta desde o nosso produtor agrícola até as nossas redes de distribuição, 41% na mão do contrabando do Paraguai. Eles estão ganhando o mercado, lá eles têm 8 indústrias, nós aqui temos 3, eles ganham o mercado porque eles não pagam impostos. Essa é a perversão da questão tributária. O ilegal não paga nada de imposto, não arrecada nada para o Brasil. E ele absorve esse valor como um lucro e estimula, inclusive, ações das organizações criminosas, das milícias, financia essa ação criminosa. É muito dinheiro. Só cigarros movimentou 10 bilhões de reais no ano passado, 8 bilhões e 300 de sonegação de impostos. E a grande questão é essa, a diferença tributária entre o Paraguai e o Brasil. Lá o cigarro paga de 13% a 22%, aqui é de 70% a 90%. Nós estamos alinhados, inclusive, com as diretrizes da OMS. Então, essa brutal diferença de impostos é que faz com que o mercado ilícito seja tão atraente, não só para cigarros, como para todos os setores produtivos. E a gente entra no tema da discussão da reforma tributária, porque a gente ouve muito uma expressão que até virou um clichê nessa discussão, que é o famoso imposto do pecado. Há um risco de sobretaxar esse mercado que a gente sabe que é importante até para a nossa economia e aumentar essa ilegalidade, esse contrabando no Brasil? Eu falei que a reforma tributária é uma carta compromisso para o nosso futuro. Nós não podemos permitir que esse imposto seletivo seja um cheque em branco para o futuro. Porque o que está hoje colocado na redação está muito abrangente. Então é possível você definir como seletivo vários produtos. O cigarro, a bebida, alimentos, dependendo da forma que se enfocar essa questão do seletivo, você pode sobretaxar produtos como o açúcar. Ah, não, açúcar é prejudicial, então vamos taxar. Ah, o sal é prejudicial, então vamos taxar. Tudo que for considerado como algo que possa ser prejudicial à saúde, poderá ser sobretaxado pelo imposto seletivo. Então, esse cheque em branco, nós temos que ter um controle sobre isso, porque a verdade é uma só: se aumentar ainda mais o tributo incidente sobre os produtos nacionais, isso vai prejudicar a nossa indústria, a nossa agro, o nosso comércio, porque vai incentivar o ilegal. Repito, o ilegal não paga nada de imposto. Todo aumento de impostos repercute diretamente no preço, é uma lógica econômica muito fácil de se entender.
Então, tivermos aumento de impostos, vamos aumentar o preço dos produtos brasileiros, dos produtos legais e incrementar, estimular o ilegal, que vai assumir cada vez mais o mercado, porque não pagando imposto, o preço fica mais barato e atrai o consumidor. A gente está falando como é importante discutir esse assunto agora, no momento que é decisivo no Congresso Nacional. A gente está chegando aí aos últimos meses do ano e aquele corre-corre no Congresso Nacional para aprovar a reforma que está no Senado, deve ter alteração e volta para a Câmara para uma última votação até o fim do ano. Como os setores acompanham essa discussão na Câmara e no Senado e quais são as propostas até para aprimoramento desse texto em discussão? Nós temos conversado com os coordenadores da reforma tributária do Senado e na Câmara, exatamente mostrando com estes números que temos que ter uma reforma tributária considerada neutra, que não implique em aumento ainda maior de tributos. O ideal é diminuir a carga tributária, mas para isso nós precisamos ter um processo dentro da administração pública de racionalidade dos custos, diminuir o custo da administração pública para que possa ter como repercussão uma diminuição na carga tributária, mas que pelo menos não haja aumento da carga tributária. Esse é o nosso tema persistentemente dito e falado para as nossas autoridades, especialmente agora do Senado e também da Câmara. Não podemos assumir nenhuma possibilidade, é inadmissível qualquer aumento da carga tributária, pelo viés de combate ao ilegal, né? Ou seja, se conseguirmos que tenhamos essa neutralidade, pelo menos nós poderemos diminuir um pouco o impacto do ilegal. Agora, se houver aumento tributário, seja pelas alíquotas normais, seja pelo seletivo, nós vamos entregar esse mercado para o contrabandista, para o pirata, para aquele que falsifica marcas, para aquele que opera na ilegalidade, por exemplo, de defensivos agrícolas. Toda a nossa cadeia produtiva vai ser afetada, porque é um estímulo à ilegalidade em todas as suas formas de ação, em todos os ramos de atividade da nossa indústria, do nosso agronegócio, do nosso comércio. Então esse é o chamamento que nós temos feito junto às autoridades. E temos recebido a resposta que sim, que não haverá aumento de carga tributária, mas isso precisa efetivamente ser alcançado, porque é a forma que nós temos de também estimular uma racionalidade nessa reforma tributária que é absolutamente necessária. Ou seja, que tenhamos esses tributos de forma simplificada, facilitando a vida do contribuinte, para que possamos ter esse estímulo ao nosso desenvolvimento e não um estímulo à ilegalidade, ao contrabando, que só ganha dinheiro com o aumento de preços. Agora, é uma discussão que a gente sabe que ela é fundamental, mas até é importante traduzir isso para as pessoas, né? Que as pessoas ficam acompanhando essa discussão das alíquotas, né? Que podem ser majoradas, né? Comparação com outros países que são importantes. Agora, qual é o efeito prático, né? Se realmente sobretaxa setores importantes para a economia, o que pode acontecer? Aumentar desemprego, né? Até possivelmente fechamento de indústrias. O que pode acontecer se isso realmente tivermos no horizonte uma sobretaxa de setores tão importantes? É o pior cenário possível, né? Sabidamente, o consumidor, ao ser perguntado, e nós temos pesquisas nesse sentido, a FEComércio do Rio de Janeiro, por exemplo, realiza pesquisas anuais, pergunta para o consumidor: você já comprou produto ilegal? Resposta: sim, 65%. Sim, já comprei ou compro. Por quê? Porque é mais barato. Por que é mais barato? Porque o ilegal não paga imposto. O que faria você comprar um produto legal? Se tivesse menos imposto, o preço do legal seria menor e eu compraria o legal. Essa é uma lógica absoluta, né? Não tem como discutir isso. Então, se nós tivermos alguma sobretaxa de produtos, de insumos, que prejudique, que aumente o preço, resulte no aumento de preço do produto legal, esse é o grande incentivo para que o contrabando cresça no Brasil, para que o ilegal cresça no Brasil. Falando aqui num programa que tem um foco mais no agro, defensivos agrícolas, né, poderão ser cada vez mais onerados se houver essa sobretaxação com base no imposto seletivo, né? Por isso que nós temos que discutir o que será esse imposto seletivo, que margem terá esse imposto seletivo. Se o resultado vai aumentar a tributação, que já é elevada, isso vai ser extremamente nefasto para a indústria, para o comércio e para a produção brasileira. É uma lógica econômica da oferta e demanda. A demanda atrai a oferta e a demanda é preço. Se aumenta o tributo, aumenta o preço, você aumenta a atratividade do ilegal, a oferta do ilegal só vai crescer. Então nós estaremos estimulando
que o ilegal assuma uma presença cada vez maior no nosso mercado. O caso dos cigarros está em 41%, vai chegar rapidamente a mais de 50%, 60%, como já tivemos antes da pandemia, uma situação em que 60% do mercado era ilegal. Com a pandemia que houve uma queda porque o preço e a demonstração lógica, o preço do ilegal ficou maior, ficou mais alto. E com isso desestimulou a compra de produtos ilegais e sim a compra do legal. É esse o processo que nós temos identificado e que estamos fazendo esse alerta a todas as nossas lideranças no parlamento. Tema realmente muito importante para a gente continuar acompanhando. A gente vai um rápido intervalo e volta em seguida com mais debate aqui sobre reforma tributária e do impacto também do ilegal, do contrabando no cenário do Brasil. Estamos conversando com Edson Vismona, presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade. Não saia daí, a gente volta já aqui no canal Empreender. Voltamos com a entrevista hoje com Edson Vismona, presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade. Estamos debatendo aqui a reforma tributária e também o impacto no mercado brasileiro da pirataria e da ilegalidade. A gente citava há pouco no primeiro bloco até uma comparação do Brasil com o Paraguai, né? E o impacto que tem, por exemplo, no mercado de cigarros. 41% do produto consumido no Brasil vem da ilegalidade, do contrabando, isso traz prejuízos enormes. Agora, quando a gente fala em tributação, quais são as referências até que a gente pode ter para esse debate, né, de outros países? Né? Só na comparação com o Paraguai a gente nota que a tributação ela é muito diferente, né, do Brasil para o Paraguai, né, o que acaba provocando até um ingresso maior do produto ilegal no Brasil. Né? Qual é a referência que a gente tem hoje e precisa até se espelhar nesse debate de tributação no país, né? Quais são os países que estão à frente do Brasil? O Brasil, pela sua dimensão e pelo seu desenvolvimento econômico, ele está na carga tributária mais elevada. Né? Ou seja, países do mesmo nível do Brasil pagam menos impostos. Nós temos uma carga tributária, pelas análises da OCDE, em níveis de países desenvolvidos, que oferecem serviços diretamente ao público, à população. Não é o nosso caso, né? Nós pagamos muito e recebemos em troca pouco. Então há um desequilíbrio entre o que nós pagamos de impostos e dos serviços que nos são oferecidos. Então são comparados aos países mais desenvolvidos. Os países no nosso nível econômico têm uma tributação mais baixa. Você falou o Paraguai. O Paraguai está atraindo indústrias, porque ele tem uma carga tributária menor. Então ele está atraindo indústria têxtil, por exemplo. Né? Brinquedos, ou seja, tem vários setores que são atraídos, seja porque o imposto lá é menor, mas também os encargos sociais são menores. Isso estimula a produção no Paraguai, que pelo Mercosul entra no Brasil sem pagar imposto. No caso de cigarros, nós estamos também alinhados com o que a OMS recomenda. O tabaco é altamente tributado na maioria dos países, menos no Paraguai. E aí é que vem a grande ameaça. A ameaça não é uma realidade nossa. Né? Nós temos níveis internacionais de impostos, pagamos de 70% a 90%, dependendo do ICMS. Isso se adequa às determinações da OMS. Mas temos o Paraguai aqui do lado, que paga 13%, 20%. Ou seja, ele não se alinha às diretrizes da OMS, apesar de ter firmado um compromisso nesse sentido. Mas não vai acontecer. O presidente que acabou de tomar posse afirmou, não vai ter aumento de carga tributária no Paraguai, porque é por aí que ele atrai o investimento. É por aí que ele coloca o produto dele, no caso o cigarro, totalmente contrabando. Toda a produção paraguaia que vem para o Brasil é contrabando, não tem pauta de exportação legal de cigarros do Paraguai para o Brasil. Então eles querem manter essa vantagem competitiva, ainda que seja pelo contrabando. Nós temos que cada vez mais fortalecer, junto ao Paraguai, que eles também aumentem o tributo do cigarro, equalizando com o que há no nível internacional, conforme a recomendação da OMS. Isso é uma necessidade. E, ao mesmo tempo, que seja coibido o contrabando. É um crime transnacional, né, que é do Paraguai para o Brasil. E com as organizações criminosas ocupando um espaço importante na fronteira e dentro do próprio Paraguai. Hoje, os presídios paraguaios já são dominados pelo crime organizado, que tem uma linha de financiamento que envolve o contrabando de cigarros, que é muito dinheiro.
As milícias também no Rio de Janeiro acontece a mesma coisa. Nós temos situações no Rio de Janeiro em que a milícia proíbe a venda do cigarro legal. Então, isso fortalece o crime organizado, o trabalho da milícia, né? Isso impacta a nossa segurança pública. Então, com o contrabando, perde o consumidor, que é um produto de baixa qualidade. Aliás, no caso do cigarro, nem se sabe o que você está fumando. O fumante não tem conhecimento porque não tem nenhuma regulamentação, não obedece a nenhuma das regulamentações que são rígidas da Anvisa. Então, já identificamos isso por estudos técnicos, o nível de alcatrão e nicotina superior, sujidades, né? Elementos nocivos à saúde, porque não deveriam estar no cigarro, mas que estão porque não há controle sanitário. Então, perde o consumidor. Perde o erário, mais de 8 bilhões de sonegação de impostos. Perde o nosso agricultor, a nossa indústria, o nosso comércio, porque é um mercado ilícito que ocupa esse espaço sem pagar impostos, né? E perde a segurança pública, porque é um dinheiro que está sendo cada vez mais utilizado para financiar o crime organizado a partir das nossas fronteiras, chegando às nossas cidades, né? Com aliciamento de jovens para o contrabando de cigarros. Aliás, a recente decisão do STJ foi um grande incentivo ao contrabando, o judiciário incentivando, porque definiu que até 1.000 cigarros não tem punibilidade penal. Isso é um incentivo. O contrabandista as grandes organizações criminosas que estão por trás dessas pequenas entradas de cigarros em pequenas parcelas vão incentivar o contrabandista, vão cooptar jovens, porque vão falar, olha, não acontece nada, fica tranquilo, você vai ganhar todo o dinheirinho contrabandeando cigarro, joga o jovem na criminalidade como um incentivo, né, a ter uma renda ilegal, ilícita, e faz com que esse jovem venha participar de um circuito extremamente perverso e criminoso. Então são várias as interfaces que nós temos que apresentar, não só do lado econômico, mas também do lado social, com a cooptação de jovens, e do lado criminal, né, com o incentivo às organizações criminosas que já estão dentro do Paraguai e dentro da Argentina. É um fenômeno transnacional que nós teríamos que ter uma discussão mais profunda também como estratégia dos países no Mercosul. Agora, é interessante que a gente, discutindo esse assunto, a gente nota a complexidade, né? Porque a gente falou de mudanças legislativas, tem um problema citado que é fundamental, que é de insegurança jurídica, né? Já atinge o judiciário, tem até uma pauta internacional de contato do Brasil com outros países, de cooperação. Agora, do ponto de vista de política pública, né? Até a gente avançando aí a discussão legislativa, né? O que depende do governo ou dos governos, né? Tanto o governo federal quanto os governos regionais, o que é necessário nesse momento para avançar nessa política de combate à pirataria e também à ilegalidade? E nós temos no mercado ilegal de cigarros e de bebidas também uma prática extremamente corrosiva, que é o devedor contumaz, né? Então veja, desses 41% do mercado que está na mão da ilegalidade, 33% é contrabando. 8% e com viés de alta é o chamado devedor contumaz, que afeta não só a indústria do tabaco, mas também afeta combustíveis e bebidas. O que é o contumaz? É uma estrutura empresarial, aparentemente empresarial lícita, mas não é, que se organiza desde o início para não pagar impostos. É uma estrutura dolosa, não vou pagar imposto, eu vou ganhar dinheiro não pagando imposto, e ganha muito dinheiro. No setor de combustíveis, esse volume cresce no índice de quase 14 bilhões de reais ao ano. O passivo tributário só de cigarros e de combustíveis, apontados pela nossa PGFN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mostra que 100 bilhões de reais estão no passivo tributário, não paga, não foram pagos, tributos que não foram recolhidos por essa prática do contumaz. E nós temos um projeto de lei 164 de 22, que está no Senado, né? Estamos aí aguardando uma audiência pública, o relator é o senador veneziano. O que nós queremos com esse projeto? Tipificar, definir claramente o que é contumaz, porque ele se aproveita da questão do contribuinte que não paga imposto e ele tenta se colocar nessa mesma condição. Eu sou um contribuinte, eu não estou pagando imposto, mas também outros não estão pagando. E ele se compara a outras estruturas empresariais sólidas brasileiras que não estão pagando imposto, não, estão discutindo o tributo na justiça. Ele não, o contumaz não paga imposto. Essa é a diferença entre qualquer contribuinte que eventualmente não paga imposto, que esteja discutindo legitimamente
a uma autuação tributária junto ao fisco ou junto à justiça e não tem nenhuma comparação com o contumaz. O contumaz já entra no negócio não pagando imposto, já se estrutura, ele cria a rede de laranjas. Essa é a grande diferença, nós precisamos diferenciar isso por lei. E esse é o projeto de lei 164, distinguir claramente o que é contumaz do que é eventual, para que não haja essa confusão, inclusive por parte da mídia, que muitas vezes é envolvida nessa discussão de forma errada. Né? Esse contumaz se coloca junto à mídia. Não, eu sou um devedor, eu estou discutindo o meu imposto. Não é verdade, ele não paga porque ele não quer. Ele não tem nem estrutura para isso. O patrimônio dele não garante, porque ele faz de todo o processo de lavagem de dinheiro, o que você não vai encontrar numa grande empresa. Toda grande empresa tem um litígio tributário, pode ter um litígio tributário. É legítimo, qualquer um de nós. Nós podemos discutir qualquer autuação que sentirmos que é ilícita, que é ilegal ou que a interpretação está errada. O contumaz não, ele não paga nada, não paga nunca e ele não vai continuar, e vai continuar não pagando. Ou seja, esse é o processo que corrói também a nossa competitividade, a nossa concorrência leal. É o contumaz, não paga imposto porque não quer, dolosamente. Agora, interessante nesse aspecto a gente focar no ilegal, no devedor contumaz, mas falar de quem segue a regra, de quem segue a legislação, está lá cumprindo o figurino, de que forma esse cidadão lá ou essa empresa que segue todos os ditames é prejudicada numa concorrência desleal ali com aquele que não paga imposto, que vai para o mercado, como aquele que segue na linha é prejudicado. Bem, esse é o grande momento de nós colocarmos essa questão em pauta. O que nós queremos no nosso país? Queremos incentivar o legal, quem investe no Brasil, assume os riscos e que encontra, especialmente na questão tributária, um ambiente extremamente difícil, porque nós temos que simplificar a vida de quem paga imposto. Nós temos que facilitar a vida de quem emprega neste país, quem efetivamente gera o nosso desenvolvimento. Esse empreendedor, ele precisa ser incentivado. E a questão tributária é fundamental. Simplificação tributária, diminuição da carga tributária, combater práticas que oneram os nossos contribuintes lícitos. Por exemplo, você tem situações, e aí cabe claramente uma discussão na justiça, as empresas são oneradas por multas agravadas de forma absolutamente injusta. Eles chegam a ser multados em mais de 150% de multa. E não aceita a discussão. O fisco precisa mudar o relacionamento que tem com o seu contribuinte. Multa agravada é uma exceção, não pode ser regra. 150% de multa é um absurdo. Nós temos estudos aí pelo Ético, o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, que eu também presido, que mostra que o nosso contencioso tributário ultrapassa só na área federal 3 trilhões de reais. Por quê? Porque somos onerados de forma injusta muitas vezes, e aí nós vamos para a discussão na justiça. Multas agravadas sem sentido, representação fiscal para fins penais. Ah, você não pagou imposto, então eu vou representar você ao Ministério Público como crime, onerando, coagindo executivos, muitas vezes, de grandes empresas. Esses são aspectos que devem ser discutidos, aprofundados, porque temos que evitar o contencioso tributário. Facilitar a vida do contribuinte é o caminho, não é? Ao contrário do contumaz. O contumaz não está nem preocupado com isso, porque ele não vai pagar imposto nunca. Então não pode onerar a multa que for, pode fazer a representação que for, porque ele já entra preparado para não pagar imposto. Essa é a grande diferença dos grandes contribuintes que têm que ir para a justiça do contumaz, que ele deixa de pagar porque ele já está estruturado para isso. É dolosa a atitude do contumaz. Por isso que é importante fazer essa diferenciação. Então, facilitar a vida do contribuinte sério, aquele que legitimamente está investindo no Brasil e que paga os seus impostos e que pode eventualmente discutir uma taxação ou outra, mas ele está lá com o seu patrimônio, com os seus diretores, não existe nenhum mecanismo de lavagem de dinheiro por trás desse processo. E ao contrário, agravar a situação do contumaz, diminuir o espaço de atuação do contumaz, para que ele não continue pervertendo esse mercado, essa concorrência, não pagando impostos de forma dolosa, né? Temos que fazer essa diferenciação e esse projeto 164 vai nesse sentido. Então, se eu pudesse resumir, nós temos que facilitar a vida do contribuinte brasileiro para que aquele que já paga impostos, continue pagando e que tenha facilitado a sua vida, incentivado o seu empreendedorismo e combater aquele que dolosamente deixa de pagar impostos.
seja o devedor contumaz, seja o contrabandista que opera na ilegalidade. Temos que fazer essa diferenciação de forma muito clara, não confundir os conceitos e fortalecer o combate a esse ilegal, a esse contumaz e facilitar a vida do contribuinte, porque é esse que mantém o nosso desenvolvimento. A gente está chegando aqui à conclusão da nossa entrevista, mas antes de encerrar, para quem está nos acompanhando, tem muitos empreendedores, empresários que acompanham aqui o canal Empreender. Como se engajar nessa luta contra a pirataria, contra a ilegalidade? Qual é o primeiro passo aí para apoiar essa que é uma luta, é uma guerra, né, contra o contrabando no Brasil? Bem, todo empreendedor ele tem que, sempre que tiver conhecimento de uma prática ilegal que está corroendo a sua própria competitividade, denunciar. Nós temos o Fórum Nacional contra a Pirataria, o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, onde nós articulamos políticas públicas, desenvolvemos e defendemos ações junto às autoridades policiais, à Receita Federal, à atuação do fisco. Esse é o momento de defender os nossos interesses, de defender o interesse nacional. Então, todos os empreendedores têm que estar animados para defender o que é certo e combater e ajudar a combater de forma persistente, perseverante, o ilegal. Porque esse ilegal é que está nos corroendo. É muito dinheiro que nós estamos perdendo para a ilegalidade. Então, é uma mensagem de incentivo ao nosso empreendedor que atua dentro da legalidade e que ajude, que nos apoie, que participe desse processo de defender a legalidade e combater esse mercado ilícito que fere claramente a nossa própria visão de Brasil, de interesse nacional, que nós temos que fortalecer permanentemente. E a reforma tributária, como nós dissemos, é um momento oportuno para que possamos ter esses compromissos mais firmes na defesa do empreendedor brasileiro. E com certeza a gente vai continuar discutindo esse assunto que é importantíssimo. A gente viu na entrevista como realmente tem nuances, é um tema complexo, a gente precisa estar em cima aqui discutindo esse assunto. Fica um convite para próximas entrevistas aqui no canal Empreender. Eu fico à disposição, Rodrigo. É muito importante estarmos sempre aqui juntos, né, com a mídia, trabalhando nesse processo de conscientização da nossa sociedade, dos nossos poderes públicos, e nós temos essa obrigação e esse é o nosso compromisso. Agradeço a sua oportunidade. Muito obrigado, Edson Vismona, presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade. E muito obrigado a você que acompanhou a entrevista no canal Empreender, já deixando também convites para as próximas entrevistas. Muito obrigado e até a próxima.